Boa noite, meus irmãos! Saúde a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais este culto online. A minha oração é que Deus possa levantar do nosso meio homens e mulheres, cristãos fervorosos, pessoas que estão dispostas a lutarem, a defenderem aquilo que creem, a defenderem a sua fé, a defenderem a sua família, a defenderem a igreja, a defenderem aquilo que amam. Isso é muito precioso. Na noite de hoje nós leremos sobre um homem chamado Samá. Esse foi um dos valentes de Davi. E gosto muito das histórias dos valentes, da coragem que estimula-nos a sermos também audaciosos e corajosos. Até mesmo porque a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Ou seja, Deus não deu a nós um espírito de covardia, de timidez, de medo. E quantas vezes nós nos inclinamos a termos muito medo, a termos atitudes covardes, e Deus não nos deu isso. Isso não vem de Deus. Pode estar seguro que esse medo, que essa covardia ou timidez não vem do Senhor. O Senhor nos dá a coragem, nos dá poder, fortaleza. No grego é dunamis, que tem a ver com realmente força, com fortaleza. E essa a força, a capacidade que Deus nos dá é a mesma, inclusive, mencionada em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa palavra virtude é a mesma usada em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, do dunamis. Tem a ver com força, com poder. Então, Deus deseja que nós, todos os cristãos, tanto os homens como as mulheres, que sejam corajosos. Corajosos com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não com o nosso poder próprio, porque nós não temos poder em nós mesmos. Nós, sem o Senhor Jesus, nada podemos fazer, de acordo com João capítulo 15. Ele é a videira verdadeira e nós as varas. Se nós estivermos ligados a Ele, nós produziremos muitos frutos. Mas caso contrário, nós secaremos e nada poderemos produzir. Vá com a sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. 2 Samuel, capítulo 23, versículos 11 e 12. A Bíblia diz: depois dele, Samá, grave bem esse nome, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Lei, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia de diante dos filisteus. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. Essa é uma história incrível, onde um homem sozinho, ele se dispõe a enfrentar o exército dos filisteus e o Senhor opera nele um grande livramento, porque ele estava lá disposto a defender um pedaço de terra, uma porção de terra onde havia um cultivo, uma plantação de lentilhas. Esses versículos, essa passagem tem muito conteúdo para nos ensinar. Como nós devemos agir e como nós devemos também nos projetar para defender aquilo que nos é de direito, seja a nossa porção de terra com lentilhas. As lentilhas não têm muito valor comercial, é um cultivo pobre, mas ele estava lá disposto a lutar por aquela plantação de lentilhas e ele ficou até o fim e Deus operou nele um grande livramento. Os filisteus eles estavam apertando o povo de Deus. Vale lembrar que os filisteus, o exército dos filisteus, era um exército muito perspicaz, um exército que sempre vinha contra Israel. Israel sofria muito por causa dos filisteus e todos fugiam. E naquele momento um homem se dispõe. Deus, ele trabalha, o livramento de Deus é através de pessoas. É como se houvesse uma parceria, uma integração entre Deus e os homens. Deus usa homens corajosos, pessoas destemidas de cada época para trazer socorro e auxílio ao povo. E nós devemos ser pessoas assim. Estejamos nós dispostos, voluntários e corajosos, porque aqui nós percebemos que Samá estava disposto a dar a sua vida
por aquilo que ele estava defendendo, por aquilo que ele cria, por aquilo que para ele era valioso. Quantos de nós, infelizmente, nos acovardamos e fugimos quando o inimigo se apresenta, quando algo aparentemente maior do que as nossas capacidades nos sobrevém e nós ficamos tímidos, nos acovardamos, nos encolhemos e não enfrentamos de frente os problemas, as dificuldades e deixamos de proteger o nosso pedaço de terra. Talvez o seu pedaço de terra hoje é pai, homem, seja a sua família. Essa é a sua porção de lentilhas que você deve proteger, que você deve defender e lutar por ela. Talvez é o seu casamento. Você está disposto a lutar pelo seu casamento, a dar sua vida para a manutenção, para a preservação do seu casamento? Ou você vai se acovardar e se intimidar diante do adversário, diante dos conflitos, diante dos problemas que se nos apresentam? Assim deve ser a vida de um homem que ama a Deus, de um homem corajoso, de um homem que defende, um protetor. E se você é jovem, aos jovens agora eu falo, defenda a sua fé, defenda a sua pureza, defenda a sua santidade, mostre de que lado você está, mostre a sua bandeira de cristão, mostre que você é um filho de Deus. Seja diferente, diferente para melhor, sempre para melhor, como representante, como embaixador do Senhor Jesus. Onde quer que você esteja, você deve se lembrar que você representa Jesus Cristo, que você representa o céu aqui na terra. E se é na escola você precisa se posicionar. Quantos evangélicos, alunos e alunas ditos evangélicos, que estão nas salas de aulas e não têm posicionamento nenhum, são covardes, omissos, diante de tantas apostasias, de tanta carnalidade, de tanto mundanismo. Posicione-se contra o incentivo à sexualidade precoce. Eu me lembro ainda da minha época que estavam pensando, planejando em colocar uma máquina para fornecer preservativos para adolescentes, jovens de 13, 14 anos de idade. Posicione-se com movimentos pró-aborto, movimentos LGBT, posicione-se diante do evolucionismo, posicione-se diante de ateísmo, de movimentos esquerdistas. O cristão precisa se posicionar e ter uma postura em sala de aula. Os professores não podem ter total autonomia para ensinarem coisas que vão além da matemática, da biologia, do português, da literatura, enfim. Quando começam a ensinar ou tentar instruir-nos quanto a questões essas que são totalmente contrárias e vêm em oposição às Sagradas Escrituras, o cristão precisa se posicionar. Quantas vezes eu tive que me posicionar e outras pessoas, cristãos, jovens da minha época também se posicionaram contra e fomos ouvidos, as nossas vozes foram respeitadas e os professores, inclusive diretores, tiveram que frearem-se porque sabiam que havia uma oposição em sala de aula, que havia uma oposição que vinha de fora. E isso você pode ter o apoio do seu pastor, o apoio da sua igreja, para que quando isso aconteça você tenha força, poder. Afinal, nós sabemos e faz pouco tempo que estudamos que a união faz a força, dá-nos poder. Precisamos sim nos juntar para defender o que nós cremos, para nos posicionar. Lute pela sua santidade no dia a dia, defenda a sua santidade. Lute contra a imoralidade sexual, contra constantes ofertas de namoro sem compromisso e de sexo fácil. A Bíblia diz em Provérbios 11:16, a mulher graciosa guarda a honra como os violentos guardam as riquezas. Como nós acabamos de ler e ouvir, uma mulher elegante, uma mulher charmosa, ela guarda a sua honra, a sua dignidade, o seu respeito, da mesma forma que homens violentos guardam as suas riquezas, da mesma forma que narcotraficantes, por exemplo, eles guardam as suas riquezas, o seu dinheiro, o fruto do tráfico, as próprias drogas e os seus armamentos com aquela violência. Daquela forma é que Deus está dizendo, mulher, guarde a sua pureza, guarde
a sua dignidade. Defenda o que é seu. Eu sei que para alguns um campo de lentilha não tem valor comercial, não vale a pena lutar. Se você dizer, eu prefiro esperar, eu prefiro o momento certo, quando me casar, aí sim. Mas enquanto isso, as pessoas vão dizer, isso é obsoleto, isso é retrógrado, isso é de gente quadrada, isso não é para o século XXI no qual nós vivemos, ou seja, isso não tem valor. Mas você defenda o que é seu, defenda o seu campo de lentilhas. Aos rapazes, da mesma forma, muito cuidado com a mulher estranha. Mulher estranha é aquela que não é a sua esposa. Toda mulher que não é a sua esposa é uma mulher estranha. Aos maridos, mulher estranha. E a Bíblia diz algo muito precioso em Provérbios, capítulo 6, versículos 23 em diante. Porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Para quê? Para te guardarem da mulher vil e das lisonjas da estranha. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas aos seus olhos, porque por causa de uma prostituta se chega a pedir um bocado de pão. Leva a pobreza, e a adúltera anda à caça da alma preciosa. Porventura, tomará alguém fogo no seu seio sem que se queimem as suas vestes? Ou andará alguém sobre brasa sem que se queimem os seus pés? Versículo 33, ou melhor, 32. Assim, o que adultera com uma mulher é falto de entendimento. Aquele que faz isso destrói a sua alma. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio, ou seja, a sua vergonha, nunca se apagará. Porque os ciúmes enfurecerão o marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Não aceitará nenhum resgate, nem se conformará, por mais que aumentes os presentes. Ou seja, o risco de se envolver com uma mulher estranha é um risco de morte, é um risco, uma certeza de opróbrio, de vergonha que nunca vai se apagar. E como devemos defender a nossa pureza aos jovens e às donzelas, às moças, a se guardarem? Quão fácil é o sexo nos dias de hoje. Eu me lembro até mesmo na minha época, eu estudei durante meu período de faculdade, de 2001 a 2006 aqui no Brasil. Eu também trabalhei de táxi no final de semana. Nos finais de semana trabalhava de táxi à noite, durante a semana cursava a faculdade, também lecionava, dava aulas de espanhol. Mas no final de semana, meu pai taxista trabalhava durante o dia e eu trabalhava à noite. E é incrível, não dá para acreditar como a cidade manifesta a sua podridão às sombras de cada noite, nesses finais de semana. E eu me lembro de mulheres muito fáceis. E se você não se propor em defender aquilo que você dá valor, aquilo que Deus diz, assim deve ser feito, você fatalmente será seduzido e cairá, e terá vergonha, e sofrerá detrimento. Mulheres, me lembro de mulheres convidando para ir ao motel. Mulheres muito fáceis, querendo se aproveitar. Teve casos até de mulheres que queriam pagar a corrida de táxi com sexo. Teve casos que mulheres queriam passar a mão e você tinha que tirar a mão. Isso eu falo durante a noite. E não pensem que isso seria só com você. Não, é com a maioria. Não é à toa que, infelizmente, boa parte dos taxistas, pelo menos daquela época, tinha problemas conjugais em razão da infidelidade, ou tinham mais de uma família, ou tinham algumas mulheres, ou tinham problemas muito sérios com mulheres casadas. O risco de se envolver com uma mulher estranha é um risco que não vale a pena. E você que é rapaz, fique longe, guarde-se para o seu casamento, seja abençoado, entre puro no altar do casamento. Me lembro de mulheres tentando roubar beijo, mulheres pedindo beijo e às vezes até tentando roubar o beijo. Um pouquinho de álcool faz coisas.
Isso numa noite. E a gente deve se afastar desse mundo. Ah, como eu não tenho saudade dessa época. Quantas vezes Satanás usava de alguns meios para tentar derrubar os seus filhos que Deus tanto ama. Nós precisamos defender, nos posicionar e lutar fortemente. Se você acredita, se você tem fé, se para você tem valor, você precisa lutar. Você não pode desfalecer, você não pode fugir, você não pode se prostrar, você não pode ceder. E a Bíblia também diz em Provérbios capítulo 5, versículo 20 a 23, ainda sobre mulheres: e por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante o Senhor, os olhos do Senhor, e ele pesa todas as veredas. Quanto ao ímpio, preste atenção nesse versículo, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. O próprio pecado prende a pessoa. O pecado vai produzindo cordas e a pessoa vai sendo detida. As iniquidades vão prendendo a pessoa e ela está cada vez mais enlaçada, mais escravizada por Satanás. Conheço pessoas, homens, que pagam pensão para 3 mulheres diferentes. Há homens que começaram um relacionamento, terminaram, se envolveram com prostitutas, engravidaram prostitutas, têm filhos com prostitutas, estão pagando pensão para prostitutas que estão saindo com outros homens. É algo terrível. Por quê? Porque não observaram a palavra de Deus. Porque foram loucos. A Bíblia diz, no versículo 23, ele morrerá, porque desavisadamente andou e pelo excesso da sua loucura, da sua insanidade, se perderá. Então, defenda aquilo que é seu. Defenda a sua honra, defenda a sua dignidade, defenda, jovem, a sua pureza. Vale a pena, você não vai se arrepender, é só por mais um tempo. Eu me lembro, certa vez, que precisei fazer um curso em Belo Horizonte. Estava indo eu, mais 3 pessoas. 2 casados, 2 homens casados e 1 solteiro. Comigo, 4 pessoas. E eu, claro, naquela época também solteiro. E nós fomos até lá. E esses 3 amigos meus conhecidos, eles entraram por uma casa de prostituição no centro de Belo Horizonte, numa rua chamada Guaicurus. E me convidaram, e me chamaram. Logicamente, eu não seria delatado, até mesmo porque as esposas deles não sabiam. E é claro que não iriam arriscar o casamento deles me expondo. Mas eu falei, não vou. Até hoje eu não precisei entrar num lugar desse para pecar contra o meu Deus. Eu esperei até agora, eu vou esperar até o casamento. Irmãos, as seduções vêm de todos os lugares, onde você menos espera, não estava esperando que isso acontecer. E depois, na hora de voltar, ainda já tarde da noite, pararam num trecho, numa casa de prostituição. Eu fiquei dentro do carro, falei, não vou sair, eu vou ficar aqui. Até sintonizei, procurei uma rádio evangélica, comecei a orar, falei, não entro. E foi terrível. Nunca mais peguei carona, nunca mais andei com esse pessoal. E depois passa-se um tempo, um deles que é casado, estava querendo me apresentar a prima dele, porque possivelmente sabia que eu não iria fazer o que ele fez com a esposa dele. Mas, irmãos, nós precisamos ter uma vida sóbria diante de Deus, honesta diante de Deus, diante do Senhor. Porque o seu pai não está lhe vendo, sua mãe não está lhe vendo, seu pastor está longe, está em outra cidade, morando em outro lugar. As possibilidades de pecado estão aí, nuas, patentes, latentes. Mas se o seu compromisso é com Deus, que tudo vê, que está em todo lugar, com certeza a sua vida vai ser diferente. Sua vida tem que ser diferente, porque você é diferente, você é um eleito de Deus, você é um filho do Senhor, você não é perfeito. Você depende da graça do Senhor cada dia, cada momento, do perdão do Senhor.
mas eu digo, Ele vai lhe dar força, poder, para poder segurar as pontas, para não ceder, para segurar a sua espada e lutar pelo seu pedaço de terra, pelo seu campo de lentilhas. Defenda a sua fé, defenda a sua casa, sua família, defenda o seu casamento. Não abra mão do seu casamento, não perca seu casamento. Vá até a última instância para defender, para guardar a sua esposa, o seu marido. Eu não sei como anda a sua vida conjugal, mas eu sei o que Deus deseja para vocês. Eu sei o que Deus deseja desde o Gênesis para marido e mulher, sendo uma só carne, vivendo em plena comunhão. Não desista do seu casamento. Lute pelo seu casamento, pelo seu campo de lentilhas. Lute pelos seus filhos, defenda seus filhos. Instrua a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. A instrução, ela é responsabilidade dos pais. É nossa responsabilidade de instruir a criança, de treinar, de capacitar, de dar instrução bíblica e prática para os nossos filhos. E cuida do seu filho, cuida da sua filha. Não deixe seu filho ir dormir na casa de coleguinhas. Talvez para os outros seu filho não é precioso, mas para você ele é muito precioso, você deve cuidar. Claro que existem exceções, talvez alguém que você muito confia, mas mesmo assim, cuida do seu filho, cuida da sua filha. Muitas coisas horríveis, terríveis acontecem quando os pais deixam de supervisionar os seus filhos. Fica em cima na escola, não aceita qualquer instrução, qualquer livro, literatura que vem. Seja presente nas reuniões de pais. Que a diretora saiba quem você é, não somente o seu nome, mas também o seu rosto. Porque você está presente, porque você ama seu filho, porque você quer defender aquilo que é seu, o seu pedaço de terra, o seu campo de lentilhas. A sua fé deve ser preservada, a sua fé deve ser mantida. A Bíblia diz, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns rejeitando fizeram naufrágio na fé. Algumas pessoas, por não conservarem a fé, naufragaram na fé. E nós não queremos que isso aconteça. Nós queremos sim viver uma vida bem real, perto do nosso Senhor, amando pessoas que não são tão amáveis, vivendo de uma forma tão nítida para o Senhor, que todos que estejam ao nosso redor saibam que nós somos de Deus. Mais uma vez eu repito, que não somos perfeitos, mas que somos de Deus e queremos viver para o Senhor, amando ao Senhor, alcançando graça diante do Senhor dia a dia. Então, o que eu devo fazer? Como eu faço para levantar ou para guardar o meu campo de lentilhas? Olha, você não pode ter medo. Como já lemos no início, Deus não nos deu o espírito de temor. Então, vá com coragem, vá com tudo que tem para defender aquilo que é seu. Não desista no primeiro obstáculo, lute pelo que Deus te deu. Jesus, ele nos disse que tudo o que pedimos em oração, crendo, receberemos. Mateus 21, 22. E tudo o que pedides em oração, crendo, o recebereis. Então lute, não desista. Morra com a espada erguida, a espada na mão, em campo de batalha, mas não como um covarde. Não fuja. Não fuja da sua responsabilidade como marido, da sua responsabilidade como esposa. Não abandone o seu cônjuge, não abandone seus filhos. Filhos, não abandonem seus pais. Sejam realmente presentes, não sejam omissos. Morram, mas morram lutando, defendendo aquilo que é seu, aquilo que Deus nos deu, que para outras pessoas não tem valor. É só um campo de lentilhas, algo de pouco valor comercial, mas que para você é uma joia, porque foi Deus que lhe deu. Foi Deus que deu você, a sua esposa, seus filhos, seu emprego, a sua saúde, a sua vida, a sua fé, a nossa salvação. Poxa, é tão gostoso poder compartilhar esse dom gratuito de Deus, que é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Devemos sim
amar a Deus, viver para Ele e lutar, mas lutar fervorosamente para o Senhor, nos posicionando como bons soldados de Jesus Cristo nesse exército. Várias vezes já tem dito que a igreja é uma escola, porque ali nós aprendemos muito sobre a palavra do Senhor, um hospital, porque pessoas chegam feridas e ali elas vão se curando pelo poder da palavra, mas também ali é um exército, é um campo de treinamento para que pessoas possam batalhar em favor de Jesus Cristo, que é o nosso general. E que nessa noite, essa palavra chegue ao seu coração, que você possa lutar, defender aquilo que Deus lhe deu, porque é a sua responsabilidade. E eu vou orar para que você concretize, para que você possa fazer como Samar. Porque quando ele se posicionou, a Bíblia diz que o Senhor deu livramento. Deus fez um milagre através da vida dele. Quando você se posicionar, você primeiro tem que colocar o pé na água para Deus abrir as águas, mostrando a sua fé, a sua coragem em Jesus. E Deus dará o livramento. Confia em Deus. Vamos orar. Pai amado, obrigado. Agradeço pela sua palavra e pela história de Samar. Que homem corajoso, audacioso. E eu peço que nós, ó Deus, venhamos também com a coragem que vem do Senhor, com o poder que vem do Senhor, defendermos as nossas famílias, defendermos o nosso casamento, defendermos os nossos filhos, defendemos a nossa fé, defendemos a nossa igreja, defendemos aquilo que é precioso para nós. Ó Santo Deus, eu peço que o Senhor nos ajude, Pai, a poder colocar a espada bem erguida. A palavra do Senhor é uma espada de dois gumes e eu peço que através dela possamos lutar, não contra a carne e o sangue, mas que, ó Deus, venhamos a vencer todo o mal, esse mundo espiritual que nos rodeia e tenta nos derrubar, fazer com que caiamos, fazer com que nós venhamos a blasfemar o seu nome, que venhamos a trazer infelicidade para o Espírito Santo. Eu peço ao Senhor que o Senhor continue salvando almas e que os cristãos possam ser cheios do Senhor, iluminados com vontade de servi-lo cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém.